Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham pela Uma Alvorada. Hoje nós temos nosso irmão Irineu Venter, que é lá da Associação Espírita Joana de Ângeles, em Nova Hartz, né, que está ligado à UME Novo Hamburgo. Então, nosso irmão Irineu, ele trabalha na área do estudo, serve o Cristo na área do estudo do Espiritismo, né, que é uma das áreas da nossa federativa, não é, do movimento espírita no Brasil. E antes de passarmos a palavra ao nosso irmão, convidado de hoje, nós convidamos a todos, então, para fazermos a nossa prece inicial. Então, com o pensamento, o coração em Jesus, nós te pedimos, Senhor, Mestre Jesus, que fique conosco nesses momentos de aprendizado, de troca, de crescimento, Senhor. Inspira-nos no teu amor, na tua palavra, nos teus ensinamentos, Cristo, para que possamos trilhar a caminhada terrena com segurança, com firmeza, com confiança na vida futura e com a confiança nos teus ensinamentos, Mestre Jesus. Muito obrigado por tudo, portanto, que assim seja. Então, meus irmãos, como eu estava falando, o nosso irmão Irineu, né, que é da UME Novo Hamburgo, trabalha junto à área de estudos da doutrina espírita. E vem aqui nos agraciar com um tema, não é? Evangélico, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, meu irmão Irineu, seja bem-vindo, fique à vontade. Eu passo a palavra a ti. Obrigado. Muito obrigado, então, Sandro, e a todos os nossos irmãos da UME Alvorada. É uma honra imensa quando eu recebi o convite do Sandro e estar com vocês, para nós, realmente é uma satisfação muito grande. Nós vamos, então, discorrer sobre o tema Amar a Deus sobre todas as coisas, um tema evangélico baseado, sim, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos também nos utilizar de algumas passagens da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. O tema Amar a Deus sobre todas as coisas, ele é muito atual, porque nós vamos lembrar da mensagem que Jesus veio nos trazer. Ele nos fala, e principalmente, da lei de amor. Então, a mensagem que Jesus nos trouxe foi a de lei de amor. Nós vamos lembrando, então, da pergunta que foi feita a Jesus. Qual o maior mandamento da lei de Deus? Isso está no Evangelho, no capítulo 11. Daí nós vamos lembrar no início, no começo, eu sempre gosto de pontuar para vocês, às vezes as pessoas não sabem ou não lembram, porque Jesus foi questionado. Na passagem evangélica está escrito assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Eu gostaria de fazer uma parte para comentar sobre essa passagem, só para engrandecer ainda mais o nosso Mestre Jesus. Ali fala então que os fariseus, né, e um deles que era doutor da lei para o tentar. Então, Jesus sempre era tentado. A gente vai ver que quantas vezes os sacerdotes, fariseus, se encontravam com Jesus fazendo perguntas, né, para o tentar, para ver se enrolavam ele, se fosse possível. Nosso mestre é perfeito, nunca ia acontecer isso, mas eles tentavam ainda, a gente vai ver então, quase que infantilmente, tentavam que Jesus se contradissesse ou que falasse mal de Roma ou do própria religião judaica. Então, a gente vai lembrar dessas passagens da moeda, né, de se era permitido pagar o tributo a César, então tantas outras que aconteceu, mas nós estamos nos fixando nessa principalmente. Então, ele diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus. Bom, só para que a gente possa entender, então, o que é fariseu, o que é saduceu?
Nós vamos lembrar que os fariseus eram uma vertente religiosa que tinham quatro, principalmente: os fariseus, os saduceus, os zelotes, e tinham umas diferenças, não muito grandes, mas tinha umas diferenças entre um e outro, e como até hoje acontece, né, que os grupos isolados pretendem ter a verdade absoluta sobre tudo, eles então criaram seitas separadas. Os fariseus, eles ensinavam muito pela Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles eram mais poderosos, eles tinham mais poder dentro da religião e acreditavam numa vida, eles não entendiam bem como era, mas acreditavam numa vida após esta, eles não tinham a noção como nós temos hoje da reencarnação. Para eles o nome era ressurreição, mas a diferença principal aos saduceus é que os saduceus, essa vertente religiosa criada por Sadoc, eles não acreditavam numa vida após a morte, quase que como um materialismo, porque a pessoa tinha a sua vida e depois existia um nada. Interessante, né? Então eles não acreditavam que existia alguma coisa depois, morreu, terminou e pronto. Vejam só, interessante, né? Mas que história é essa que Jesus tapara a boca dos saduceus? O que aconteceu? Só para a gente se contextualizar. Um grupo de saduceus, então desses sacerdotes, né, vieram a ter com Jesus e disseram para ele, dizendo até que era uma história inventada, mas eles queriam saber o que acontecia. E vejam que a pergunta até que é mais ou menos interessante. Eles falavam assim: Moisés ensinava, isso é verdade, que, por exemplo, o filho mais velho desposava uma mulher. Se esse filho mais velho morria antes de deixar um herdeiro, o filho mais novo desposaria essa mesma mulher para continuar, então, a família. Como naquele tempo a vida das pessoas não era pessoas morriam com 30 e poucos anos, 40 já eram consideradas velhas, não existia assim, era raro ter idosos, né? Então a gente vai ver assim que a mortalidade era algo assim bem que acontecia bem cedo com eles. E deles falaram então que essa família, mas dizendo que era uma hipótese, mas essa família então tinha 5 irmãos e todos eles foram morrendo. Morreu o mais velho, depois o outro, nunca deixando herdeiros, e um dia também aquela mulher morreu. Aí a pergunta, para tentar Jesus, eles perguntaram: como é que fica então, né? Se existe mesmo uma vida após a morte, que a gente sabe que sim, né? Mas como é que se funciona isso, né? Como é que é isso? Com quem que essa mulher ia ficar? Com o primeiro, com o segundo, terceiro, quarto ou quinto, porque ela desposou todos eles? Aí então vem a resposta de Jesus, por isso que eles, conta no Evangelho que ele tapara a boca, quer dizer o quê? Que calou eles ficaram sem reação e foram embora, porque Jesus disse que Deus não era o Deus dos mortos, era Deus dos vivos, de Abraão, de Jacó e de Isaac. Então essa resposta calou eles, porque ele diz, ó, o Deus, meu Deus, né? O Deus não é Deus dos mortos, não existe mortos, existem os vivos. Então eles percebendo aquilo, eles não tinham mais argumentos e foram embora. Mas os fariseus então proporam uma questão para ele, no que diz assim: mestre, qual o mandamento maior da lei? Então, essa foi a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus. Qual o maior mandamento da lei de Deus? Ao que Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E com uma pausa breve e significativa complementou a lição:
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São tão significativos esses ensinamentos que Jesus ainda concluiu a resposta afirmando: esses 2 mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas, para dar aquela lição de moral neles, né? Dizendo que vocês têm a pretensão de saber a Torá, né? Os 5 primeiros livros de cor, vocês inventam as leis, porque os fariseus, além de seguirem a lei escrita, eles ainda tinham a pretensão de colocar as regras, eles interpretavam essas leis e colocavam para as pessoas fazerem coisas que eles mesmos não faziam. É por isso que Jesus os chamavam de hipócritas, de verdadeiras serpentes. Então a gente vê assim que Jesus, em diversos momentos, ele chamou a atenção desses fariseus de outras denominações, que ele realmente tinha essa aversão por serem hipócritas, porque ordenavam que os outros fizessem coisas que eles mesmos não faziam. Para que a gente possa ter uma ideia, por exemplo, o sábado, né? Moisés instituiu o sábado como dia de descanso, está lá na Bíblia, está no Antigo Testamento, está mesmo, e é verdade. Mas por que ele fez isso? Hoje nós temos, com todo o nosso respeito, nós temos irmãos que de uma denominação religiosa que não trabalham no sábado, porque Moisés instituiu que o sábado não se trabalha. Mas Jesus veio dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E os fariseus na época diziam: tá bom, sábado não pode trabalhar. Moisés fez isso porque naquele tempo haviam muitos escravos e esses escravos tinham que trabalhar todos os dias. Então ele instituiu um dia para que eles pudessem ter o descanso também. Mas então os fariseus, eles se preocupavam, tá, não pode fazer nada, mas quantos, olha só a ideia deles, né? O que eles queriam instituir? Tá bom, não pode trabalhar no sábado, ninguém trabalha, tá legal, mas eu tenho que ficar parado ou eu posso caminhar? Daí as pessoas, não, claro que pode caminhar, como é que vai ficar parado o dia todo, né? Tá bom, mas como naquele tempo era tudo feito caminhando, né, pessoal? Não existia um carro, nada. Então, quantos passos eu posso dar que ainda não será considerada trabalho? Olha só que preocupação, né? Então a gente vai ver assim que é instituído então que 2 estádios, que quer dizer mais ou menos 2.000 passos. Então a pessoa podia andar 2.000 passos no sábado, que não ia ser considerado trabalho. E é difícil pensar que alguém ia caminhar no sábado contando os passos que ia dar, né, pessoal? Então eram umas leis realmente que não tinham sentido e Jesus veio combater essa hipocrisia. Tantas vezes ele curou no sábado, né? Então, justamente para provocar, mostrando que pode sim se trabalhar no sábado, porque não se podia fazer nada. Então, certa vez ele curou um cego, né? Pegando o barro do chão, molhando com a sua saliva, esfregando nos olhos do cego, pedindo para ele caminhar até o lago, lavar os olhos, daí ele ia enxergar. Jesus não precisava de tudo isso, mas para esse cego caminhar, ele teria que caminhar mais que 2.000 passos para chegar nesse lago e lavar os olhos. Vejam que ele forçava a pessoa a caminhar mais só para mostrar que é possível, que é perfeitamente normal trabalhar nos sábados. É interessante, né? Mas, fechando esse parêntese, pessoal, só para a gente entender, então, tá? Então, Jesus nos disse que esses 2 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que contém toda a lei e todos os profetas. Quer dizer o quê? Eles sabiam tudo, mas se fizessem só essas 2 coisas, eles já fariam o resto todo por complemento. E é muito interessante porque vai contribuir com a nossa afirmação de que Jesus nos trouxe principalmente a sua mensagem de amor para um povo duro, para um povo que ainda estava baseado na lei
de Moisés, que foi uma lei civil, mas muito importante para a época. A gente tem que entender, quando a gente fala de Jesus, fala mais ou menos 2000 anos atrás, mas quando fala de Moisés, a gente fala em 4000 anos atrás. É muita diferença dos povos da época, do entendimento, enfim. Quando Moisés instituiu a lei de talião, né, o olho por olho e dente por dente, ele fez uma revolução na justiça dos homens. Isso foi muito bom, foi um marco incrível, porque a justiça antes disso era mais ou menos 5 por 1. Se alguém matasse um membro da família, era de direito que essa família fosse lá naquela família que agrediu e matasse 5 pessoas que não tinham nada a ver com a história. Vejam, então, essas 5 por 1, ele trocou por 1 por 1. Então, olho por olho e dente por dente. Então é uma justiça, claro que hoje ela não se pode mais viver baseado nela, até porque Jesus nos trouxe a lei de amor, mas para a época, para os homens da época, homens duros, rudes, que sabiam só a lei do mais forte, a lei daquele que tinha poder, que tinha posses, que mandava nos outros. A gente vai ver isso perfeitamente na questão dos direitos da mulher, que não tinha nenhum, nos direitos da criança, que não tinha nenhum, nos direitos dos idosos, que não tinha nenhum, sabe? Ninguém tinha direito nenhum, só os poderosos. Então a gente vai lembrar de como era essa lei de Moisés. Então, assim, Jesus nos diz que a lei de Deus, elas podem ser resumidas, vejam só, em um tríplice aspecto de um mesmo sentimento, que é o amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Porque tudo mais, as escrituras, os filósofos, profetas, qualquer análise, texto complementar, qualquer reflexão que nós fizermos deve ser nesse grande desafio que é para nós todos ainda, que é o desafio de amar. E é o contexto da nossa existência. Todo ele, nós estamos aqui para aprender o quê? A amar. Com certeza esse amor, então, é a lição principal de Jesus. Então nós entendemos amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Agora, para a nossa reflexão, é muito importante que a gente faça esse ensinamento, olha só, de trás para frente. E a gente vai pensar então para a nossa reflexão, bom, de trás para frente fica o quê? Amar o próximo, né? Então, amar a si mesmo. Aí a gente pode perguntar, como é que eu estou me amando? Interessante essa reflexão, né, pessoal? Quantas vezes a gente parou para pensar em como eu estou me amando? A gente não está falando de egoísmo, claro que não. Nem de narcisismo, nem de egocentrismo, não é nada disso. Nós estamos falando do amor a nós mesmos, do amor compreensão, do amor aceitação, do amor entendimento, do amor perdão, a nós mesmos em primeiro lugar. Como eu estou me compreendendo? Vejam só. Como eu lido no meu dia a dia com as coisas que eu não entendo, com as atitudes que eu faço e às vezes eu reflito e chego à conclusão que eu não pensei no que eu estava fazendo. Agi de cabeça quente. Como eu estou me amando nessa compreensão? O amor, aceitação a si mesmo, tá, pessoal? A gente está falando de si mesmo. Como é que está o nosso amor, aceitação? Como é que eu estou me aceitando com todos os meus defeitos que eu reconheço em mim? Porque numa análise mais superficial, talvez nós não consigamos atingir a profundidade psicológica dessa questão. O aceitar a si mesmo é de fundamental importância para a nossa felicidade. Porque muitas pessoas não se aceitam pelo seu jeito de ser ainda, porque se comparam com os outros.
Sempre, pessoal, sempre que nós nos compararmos aos outros, nós vamos entrar em sofrimento. Porque nós temos irmãos que estão na nossa frente, é muito natural que seja assim, e até é bom, porque eles podem servir de modelos para nós outros. Nós vamos pegando ali o que de bom nós encontrarmos naquele modelo do qual nós estamos nos espelhando, e nós vamos nos moldando de acordo. Mas o aceitar-se, porque muitas pessoas não se aceitam por alguma deformidade física, alguma deformidade moral e espiritual, aquela consciência culpada, aquele sentimento sempre de cobrança de si mesmo. Por que tu não é o melhor? Por que tu não é o mais rico? Por que tu não é o mais inteligente? Sempre essas cobranças, não dando o tempo que a gente merece. Não permitindo que a nossa construção seja sólida passo a passo. Lembrando de Bezerra de Menezes, quando diz que a nossa reforma íntima, a nossa mudança, também é urgente. Mas nós podemos grifar e dizer que não é apressada. Nós vamos nos aceitando na velocidade que nós nos permitimos. Vamos lembrar do amor-perdão a nós mesmos, o auto-perdão, como vai mudar a nossa existência quando nós conseguirmos nos perdoar. Sabem por que é importante, pessoal? Porque nós não carregaremos esse fardo pesadíssimo chamado consciência culpada. É uma mochila carregada de pedra que nos curva a nossa fronte, que não nos permite olhar para cima e para frente. Então, perdoem-se. Lembrando que todo o perdão dado ou recebido requer resgate, requer mudança de comportamento que nós podemos cobrar de nós mesmos, mas o que nós fizemos de errado já passou. Jesus nunca nos disse, aquele que errar, ele deve carregar esse fardo para toda a existência. Não. Sempre quando alguém era interpelado por ele, ou ele tinha que dizer, né, vá e não peques mais. E o pecar no tempo de Jesus tinha um sentido diferente do que é hoje. Pecado no tempo de Jesus, em aramaico, era amartia, que significava errar o alvo. Então, quando a pessoa errava, ele dizia, vai, não peques mais, quer dizer, vai e não erra o alvo, ou não vai mais por aquele caminho, vai por esse que eu estou te dizendo que é o correto. Então, nos aceitarmos, esse amor-aceitação, com todas as nossas limitações. Nós vamos entender nossas limitações, não vou me comparar aos outros, senão para que eu tenha um modelo próprio para mim, ver como eu estou me saindo. Mas principalmente, nos alegrarmos com as nossas conquistas, que são imensas. Vamos rir de nós mesmos quando nós errarmos, porque o erro faz parte do aprendizado, o erro é pedagógico. Nós aprendemos, depois erramos e aprendemos, né? Sempre assim, a gente vai fazendo as coisas, não saem bem feitas da primeira vez, nós vamos nos adaptando, melhorando, até que nós nos tornamos bom naquilo que a gente faz. Não é assim, né? Em todas as coisas eu gosto de brincar, né? Aquele que se experimenta fazer um bolo em casa, né? O primeiro talvez não saia aquela maravilha toda, mas o segundo já vai melhorando, o outro fica melhor ainda. Daqui a pouco todo mundo tá pedindo um bolo que a gente faz, né? Numa brincadeira assim, lembrando de tudo que a gente faz na vida. Então, nos alegrar pelas nossas conquistas, por aquela vez que a gente teve paciência, por aquela vez que a gente teve tolerância, por aquela vez que a gente não se ofendeu. Isso é amar a si mesmo, porque quando nós amamos a nós mesmos, nós temos algo para dar para as outras pessoas. Porque quando nós não nos amamos, nós estamos de mau humor, nós estamos de mal com a vida, e ela não é. Quando a gente está de mal com a vida, a gente não tem nada para dar para ninguém, porque nem bom dia a gente dá, né? Não tem nem um sorriso, não tem nada. Mas quando a gente se ama,
quando a gente se vê no espelho e diz, bah, mas tu é isso, tu é aquilo, mas esse é a tua essência. Lembrando que nós estamos, sério pessoal, nós estamos na nossa melhor versão de todas as encarnações. Agora é o melhor momento para a nossa evolução. Vamos comemorar isso, essa conquista, amando, nos amando, gostando de nós, cuidando do nosso corpo, cuidando principalmente ainda do nosso espírito, sendo pessoas boas, sendo pessoas de bem, assim como nós, como nos ensinou o nosso mestre e único guia e modelo da humanidade, que é o nosso mestre Jesus. Após isso, aí quando eu me amar, aí sim eu posso amar o próximo. Porque amar o próximo é fazer pelos outros o que queríamos que fizessem por nós. Então eu vou conseguir ser educado, eu vou conseguir dar um sorriso, eu vou conseguir ajudar. Vejam só, eu estou me amando e eu consigo amar o próximo. Vamos treinar, pessoal, fazer nesta ordem, vamos nos amar. Aquele que nunca pensou nisso, vamos se amar, olha para ti, valoriza o que tu tem. Tudo de bom que tu já conquistou. Depois, vamos amar o próximo, porque quando nós fizermos isso pelas outras pessoas, nós vamos estar de bem conosco mesmos. Porque fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade. Porque resume, lembram, todos os deveres do homem para com o próximo. E falar em caridade, qual é que é a máxima da nossa querida doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. E por que não há salvação? Que salvação até é um nome estranho assim, né? Salvação do quê, né? Mas de nós mesmos, da nossa inferioridade, nos salvar de tantas dificuldades que nós temos que aprender, temos que passar, para que nós possamos entender que o amor é o único caminho que conduz a Deus. Então Jesus veio nos ensinar esse caminho quando ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E complementou dizendo: ninguém vai ao Pai, ninguém, se não passar por mim. Então a gente vai ver assim, o roteiro Jesus nos deu, que é o amor. O amar a si mesmo, vamos nos amar, porque nos amando, nós vamos ter tolerância para os erros dos outros. Porque eu tenho tolerância para com os meus erros. Eu vou ter paciência para com os outros, porque eu tenho paciência comigo. Eu vou ter amor ao próximo, porque eu me amo. Porque amar ao próximo é oferecer uma melhoria no nível de sentimentos que nós sentimos por ele. Vejam só, é minimizar o ódio que nós sentimos. Porque nós talvez aprendemos que nós devemos vencer na vida, né? Mas a doutrina espírita, né, nos diz que o que nós precisamos vencer, na verdade, é a nós mesmos. Porque os nossos inimigos, eles estão dentro de nós mesmos, não são inimigos externos. Jesus teve a oportunidade de dizer isso, está no livro Ave Luz do Espírito Hamed, do Espírito João Nunes Maia, quando Jesus diz numa instrução a Judas, que Judas era também um atormentado, ele era depressivo, naquele tempo, mas era, né? Já existia, e ele era então, ele não via amigos, ele nunca, a gente leu na Bíblia, no Evangelho, assim, uma passagem que dizia, Judas, né, saiu com os amigos Pedro, João, não, Judas dificilmente estava junto com os outros, ele sempre estava à parte, né? Então Jesus diz a ele, para Judas, neste livro, Judas,
Quando vires em teus irmãos que te rodeiam, olha só, que profundo. Eu vou ler de novo, pessoal. Quando vires em teus irmãos que te rodeiam inimigos, isso é reflexo do inimigo que alimentas dentro do teu coração. E quantas vezes a gente vê as pessoas como inimigas? Ela não é, pessoal. Como aquele que está querendo tirar o meu ganha-pão, como aquele que é meu concorrente, que aquele que... E, na verdade, quando a gente vê os inimigos nos outros, esse inimigo é um reflexo daquilo que eu alimento dentro do meu coração. E sabe o que é que Jesus falou? O que a gente alimenta dentro do nosso coração, e vejam se não é verdade. A gente alimenta a dúvida, a maledicência, a ambição, a preguiça, a inveja, o medo, o rancor, o ódio, o desejo de vingança. Isso a gente vai alimentando dentro da gente. É ou não é, pessoal? Se a gente for fazer uma reflexão, né? O que eu estou alimentando? Olha os meus medos. Olha aquilo que tudo que eu me cerco para me proteger de uma coisa que eu mesmo crio. Porque a gente lembrar que todo mundo tem a sua família para cuidar. Todo mundo está vivendo nesse mundo competitivo. Por que não considerarmos os outros como companheiros de jornada? Também com as suas dificuldades, também com os seus aprendizados a fazer, às vezes vivendo uma vida mais difícil que a nossa. Mas quando a gente conseguir fazer isso, ver os outros, não como inimigos, não alimentando esse sentimento negativo dentro de mim, mas vendo ali também um filho do mesmo Pai. Alguém que foi colocado ao nosso lado para que juntos nós possamos seguir nessa caminhada da evolução de encontro ao nosso Mestre Jesus. Porque amar a quem desprezamos é observá-lo melhor. Porque se a gente for ver o que é inimigo, senão aquele que não pensa como eu, aquele que quer uma coisa diferente da minha ou a mesma. E esses são os pequenos esforços que constituem exercícios da tolerância, da indulgência, da benevolência, do perdão, que vão fazer que nós evoluamos, que nós nos tornamos pessoas melhores ainda. Continua ainda no livro Jesus dizendo, começa hoje, e esse ensinamento é para todos nós. Começamos hoje a sentir amor por toda a criação, para que possas chegar aos homens com acentuada segurança e tenhas a certeza de que não ficará em vão esse exercício espiritual. Então, de novo, a mensagem de amor. Nós já falamos do amor a si mesmo, falamos do amor ao próximo. Aí, e numa escala maior, nós vamos ver o amar a Deus sobre todas as coisas. Vejam só o que Jesus nos diz. Amar a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. O que é de todo o teu coração? De todo o teu coração é com amor, que é o sentimento por excelência. E o que é amar a Deus com toda a tua alma e com todo o teu entendimento? Vejam só, com todo o teu entendimento, assim como tu consegue entender a Deus. Porque com toda a tua alma, porque sempre com um amor máximo que a gente pode sentir, porque quando nós amamos a Deus, nós vamos lembrar que Ele nos criou. Nós vamos lembrar que Ele é a inteligência suprema do universo. Nós vamos lembrar que Ele é soberanamente justo e bom. Isso nos alivia essa carga pesada que nós sentimos no aprendizado do amor, porque nós temos os nossos planos que às vezes não dão certo, mas não dão certo por um motivo, ou a gente não conseguiu elaborar, não conseguiu
fazer o que era o correto, ou o que muitas vezes a gente esquece, que os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. E talvez para nós ele tenha outros planos. Aí vai a nossa confiança, a nossa perseverança no amor de Deus por nós. Quem de nós que duvida que Deus nos ama? Quem de nós que duvida que Deus é soberanamente justo e bom? E se Ele é soberanamente justo e bom, Ele dá as mesmas oportunidades a todos. Ele não tem preferidos, vejam só. A gente vai lembrar, tá, mas e os espíritos de luz, esses que são arcanjos, que estão, né, eles já passaram pelo que nós passamos também. Em outros orbes, em outros planetas, mas já passaram. Ninguém é criado como anjo, como talvez a gente aprendeu em outros tempos. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Nós temos oportunidades iguais. O que difere é aquilo que a gente quer fazer. O que difere é o quanto eu aproveito. E aí a gente vai lembrar da lei do trabalho, da lei de conservação, da lei de sociedade. Como eu estou fazendo, o que eu estou fazendo por mim, como eu estou me amando. A doutrina espírita termina com uma coisa que nós estávamos acostumados, dada a nossa infantilidade espiritual, falando desta maneira, que é colocar a culpa nos outros. Para nós espíritas, este argumento não nos serve mais. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então a gente vai lembrar que Deus nos dá essas oportunidades, nós temos que aproveitá-las, aprender a sermos melhores, mas todos nós fomos criados para a felicidade verdadeira e para o amor. Nós já vamos então no nosso horário, combinado com o Sandro, para o encerramento, dizendo a todos então que para nós foi uma honra ter estado com vocês. Receba um abraço fraterno dos nossos irmãos de Nova Hartz. Muito obrigado e que assim seja, graças a Deus. A gente que agradece, Irineu. Opa, tá dando um retorninho, né? A gente agradece muito a tua presença aqui conosco, colaborando conosco, e convidamos os irmãos, então, a fazermos a nossa prece, então, de encerramento. Então, vamos mentalizar o Cristo. Quem sabe Jesus à nossa frente, com as suas mãos colocadas sobre nós, nos dando um passe espiritual após esse banquete de luz. Senhor, que possamos nos amar a nós mesmos, conforme o Senhor nos ensinou. Que possamos, Jesus, amar a cada um que está ao nosso redor, sermos mais fraternos, que possamos amar, Senhor, e nos perdoar, Mestre Jesus. Pedimos, Jesus, que tenhamos saúde, amparo e proteção para a nossa família. Que todos aqueles que estão ao nosso redor possam ser abençoados com a Tua luz, Senhor. E nesses momentos de pandemia, Mestre Jesus, que possamos compreender o objetivo da existência, o objetivo da vida, compreendermos as provações que nos chegam para o fortalecimento de nós, espíritos imortais, que possamos preservar a vida, a existência. Mas quando formos chamados a entrar no mundo verdadeiro, que tenhamos o coração leve, a esperança e a confiança nos desígnios de Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela terra, pelo nosso planeta. Obrigado, Senhor, pelos nossos corpos. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades que nos fazem evoluir.
e crescer em direção a Ti, Senhor. Obrigado pela natureza, pelas flores, pelo céu azul, pelas tempestades da vida. E deixamos em Suas mãos, Senhor, as nossas vidas, pedindo força a todos nós e luz para todas as famílias que nos escutam. Que assim seja.